Lil Boy Bruce, a.k.a. Champagne Boy, a.k.a. Príncipe da Afrobeat from Africa. É deixar bem claro já, porque 2025 vai ser muito diferente e bom ano a todo o pessoal, né, que estão do outro lado a assistir esse vídeo. Que Deus vos abençoe este ano. Para mim, este ano vai ser muito diferente, muita surpresa, portanto acabou em falar com o Macumba. A música Macumba tinha a música já há um ano, vai fazer já um ano. Então o produtor que produziu isso chama-se VMB. Ele tinha parceria com Apollo, porque é produtor dele. Apollo sempre foi o artista que me inspirou muito desde a infância. E a música Macumba está falando de uma realidade porque só a palavra Macumba é muito pesado negativamente. Mas neste caso, o Macumba da minha música está a falar de uma coisa muito positiva, que é quando eu conseguir, não dizes que é Macumba. Quando eu fiz essa música com VM, então percebi logo que o único artista que pode me dar aquilo que eu quero mesmo vai ter que ser Apollo G, porque o Apollo, além de ser cabo-verdiano, ele também é guineense, é africano como nós. Então decidi lhe meter na música e resultou bem. Foi aquilo que eu sempre quis e deu-me isso. A música está a referir o quê? Eu tinha lançado um som que chama-se Processo, confia no processo. Então, processo é a continuação do Macumba. O processo está a dizer, confia no processo, porque Deus que dá, Ele também que tira. Então, neste caso, o Macumba está a dizer, não dizes que é Macumba se eu conseguir, porque eu tinha confiado no processo. Então, é a continuação disso. Então, Criminal Body está a falar mais valorizar o corpo de mulher africana e mostrar a beleza da africana em si. E esse é o ponto que me fez chegar ao Criminal Body, estás a ver? Então o Macumba está só na continuação do processo. Black Mind surgiu quando eu cheguei cá em Portugal, foi em 2019. Então houve muito turbulência, né? Houve muita turbulência entre racismo, entre essas guerras assim. Então eu que cheguei cá novo, com um sonho grande, se eu chegar cá em roupa, Portugal, e estou a ver esse tipo de cenas, eu fico desiludido, certo? Eu digo, então, isso não era o país que eu sonhei, certo? Então, o EP Black Mind veio a partir desse contexto, estás a ver? Que está a dizer Black Mind, que é mente africano. Há uma música que eu disse no Black Mind, o som chama-se Black Mind mesmo. Estou a dizer, no 1817 estavam a dizer que a escravatura acabou, mas para mim não acabou. Agora a escravatura mais moderna ainda. Então eu acho que o que eu sinto, que eu canto. Eu não gosto que as pessoas dizem, canta isso. Eu canto o que eu sinto, o que é que o meu coração manda. Eu faço isso para, final da conta, dormir bem e acordar feliz. Não há felicidade maior quando tu acordares. Imagina que não acordas. Portanto, quando estás a acordar e estás a ir ver o trabalho que tinhas feito ontem, isso é uma benção. Então eu faço a minha música assim. Gosto de fazer uma música pura, uma música que fala das realidades. Nesse eu estou a falar do corpo de mulher, mas tem que ser com respeito, respeitar a mulher em si. E final da conta, quando eu acordo da manhã para ir ouvir o som, eu tenho que ter noção de que, ontem fiz um bom trabalho. Portanto, o Black Mind é um reflexo da continuação de tudo isso. Lutar não é só para Guiné-Bissau, lutar para a África. Porque eu sinto que eu sou novo ainda, e eu sinto que eu tenho responsabilidade, e quando a minha carreira tá a subir mais, as responsabilidades vão continuar a subir. Então o Black Mind, esse EP, está a falar tudo disso até hoje em dia. Está a continuar. Essa colaboração com Black Spigo veio a partir de um amigo que tinha um estúdio no Odivelas. Ligou-me assim num bom dia só. Como é que é, Bruce? Estás em casa? Estás a fazer o quê? Eu lhe disse, irmão, por acaso estou a cozinhar. Estou a cozinhar e gás acabou agora. Mano, então, como o gás acabou, deixa a comida e vê. Eu lhe disse, mas não, eu tenho que comer. Eu sou guineense, eu gosto de comer mesmo. Então, lhe disse, vou terminar isso. Quando terminar, eu vou no atual encontro e vamos trabalhar.
E ele me disse, quando vens aqui tem uma pessoa que eu quero te apresentar muito, que é Black Spigo. Eu não conhecia Black Spigo na altura. Então quando cheguei lá, a intenção era para estar nesse meio a direcionar o projeto. Depois que o Black Spigo curtiu da minha cena e pediu-me para entrar no som. Mas eu lhe disse assim, irmão, pera, eu sou um artista de Afrobeat, Afropop, Afrofusion, Amapiano. Uma coisa que temos que entender é que esse som está muito kizomba. Se eu entrar nesse som, esse som já não vai ser kizomba típico. Agora, cabe a ti de decidir. E ele me disse, irmão, o que tu acabaste de fazer aqui, isso que eu quero. Porque eu quero novidade. Eu lhe disse, tá bom. Entrei no cabine, acho que não fiz 30 minutos, para aí 15 minutos o meu verso já está. Porque eu não escrevo os meus sons, da forma que eu falei há pouco, eu gosto de cantar o que eu sinto, fazer African music. Não importa do estilo que vai aparecer, porque colaborações às vezes aparecem assim do nada. E eu sou muito fiel ao meu gênero musical. Portanto, além do gênero musical, eu sou muito fiel da cultura africana e a música africana. Portanto, eu tento sempre explorar isso de uma maneira que eu sinto que está bom. Então, por isso que eu não posso fugir muito. Quando esse projeto de Céu Azul apareceu, eu fiz isso. E uma coisa que eu fiz muito diferente, que eu raramente cantava na altura crioulo. Eu cantava mais inglês, Yorubá, cantava Wolof. Mas nesse projeto eu senti que é uma mistura dos países Palop que estão ali. E Wolof não é Palop, Yorubá não é Palop. Então eu decidi meter crioulo no meu verso, mas com o meu estilo. Então isso fez com que deu um sucesso maior, que hoje em dia abriu-me muitas portas. E só para passagem, estou a falar muito obrigado também para o Black Spigo ter confiado em mim e entregar esse projeto na minha mão. Portanto, essa é a essência do Bruce, para não fugir muito da cena dele em qualquer tipo de estilo que aparecer na minha vida. Não, sempre respeitar quem eu sou. Hoje em dia estamos num mundo que a internet domina mais. E estamos a falar principalmente do TikTok, que todo mundo sabe que é uma plataforma muito assim. E os guineenses sabem como vender peixe. Eles sabem, estás a ver? Porque nós sempre temos boa música na Guiné. Boa música sempre existe. E Guiné se descobriu como apresentar esse produto fora. E por isso que hoje em dia estás a ver que os guineenses, ou seja, artistas guineenses, tipo, principalmente nova geração, estão a fazer mais barulho possível, porque eles sabem qual é o caminho certo. Ok, mas isso fez-me questão de perguntar sempre por que isso não existe antes. Eu não posso tirar desculpa no TikTok ou tirar desculpa na internet, certo? Eu acho que música é muito além, é espiritual demais. Se é boa, é boa. Ninguém pode tirar isso. E se eu tenho que comparar nova geração e a geração anterior, que são os mais old school, eu acho que eles dormiram um bocado nesse aspecto. Por isso que hoje em dia, nova geração, eles estão a descobrir como é que é e vamos fazer acontecer. E eu curto de ver isso, principalmente nesses artistas de nova geração que estão a surgir agora, né? Eu também sou de nova geração, mas só que Guiné-Bissau tem que entender uma coisa. Nós temos uma realidade muito complicada, que eu sou uma pessoa muito direta. E ninguém pode tirar isso em mim. E o povo guinense tem uma coisa que é, eles têm medo de enfrentar, ou seja, de ir descobrir uma boa música. Uma boa música não é música que toca só 3 meses. É uma música que pode tocar daqui a 10 anos. E vai sempre tocando. E na altura, guinense valorizava mais os produtos que venham de fora.
E até hoje estou a ver que eles estão a mudar esse plano, eles estão a fazer agora aquilo que de nós tem de valor. E isso é uma boa iniciativa e espero que isso continue assim. Mas eu, Lil Boy Bruce, eu tenho uma coisa muito diferente que é da nova geração, né? Eu tenho responsabilidade maior que é pôr a África na costa e levar mais fora. Não é só ficar na Guiné. Eu, para bater na Guiné, posso fazer 4 sons e vai bater só em crioulo. Mas eu acho que vai ficar só na Guiné, e Guiné pequeno. Agora, para respeitar Guiné-Bissau, eu tenho que pegar aquilo que Deus me deu, com as referências que eu sempre vivi, juntar e levar essa Guiné-Bissau lá fora. Mas não é só a Guiné-Bissau que eu quero apresentar. Eu quero apresentar que eu sou African. Eu estou a fazer African Music. Guiné-Bissau vai se identificar, outros países, Palop, africano, tudo vão se identificar. Então eu acho que, nova geração, se temos essa visão, Guiné-Bissau vai ser mais respeitado ainda no mundo fora. Ou qualquer país africano que for. É sempre representar a África lá fora. A música africana nunca pode mudar. É música africana. Agora, o artista é livre de querer cantar em português ou cantar em inglês. Isso sempre depende do artista, que sabe o que quer. Há artistas que pensam só bater. Ok, se eu cantasse em português, posso bater. E será que se tu bateste uma vez, será que vais bater uma segunda vez? Nós temos sempre que pensar nisso, certo? Como eu disse, sou um artista muito livre. Eu canto português quando eu sinto, canto crioulo quando sinto, canto inglês quando eu sinto. Isso faz com que eu pego nas referências todas e junto e vejo onde que isso pode me levar. Porque cada música que eu estou a fazer, se eu fiz hoje uma música qualquer, amanhã sabes que aquilo que eu vou fazer amanhã vai ter que ser melhor do que o outro. Então não vale a pena perder tempo no estúdio. Porque eu sou mais de noturno. Mas a música veio da África, principalmente do que eu faço. Então eu não posso esforçar muito aquilo que eu sei que não vai resultar, ou se resultar, não vai durar. Eu tenho que fazer real music, eu tenho que fazer música que vai se identificar com a alma das pessoas, como a minha alma. A minha música é muito original, é muito, não vou dizer bom ou boa, aliás, música, né? Não é... Isso já está na mão das pessoas, nos ouvidos das pessoas, eles que têm que julgar se está bom ou não. Então, imagina com um artista português, big, como tem sido, convida um Lil Boy Bruce a fazer um som com ele. Mas será que o som que esse artista ouviu é com português? É com inglês? Ninguém sabe, porque o Lil Boy canta em várias línguas. Eu canto línguas maternas da África, para cada africano se identificar. Então, esses artistas convidam o Lil Boy para fazer música porque curtam do que o Lil Boy está a fazer. O Lil Boy é original no que ele faz, Então, eu acho que é por isso que esses artistas vieram ao encontro da obra do Lil Boy Bruce. Então, o meu label, que é o Maktub, foi fundada pelos Dama. Então, eles disseram assim, como eles estão a ir fazer o connect deles aí, se tu quiseres ir, vai lá, vai de férias, descansa, aproveita, lá é outra coisa diferente, vais gostar. Eu disse, tá bom. Então, mandaram-me lá, surgiu uma coisa muito bonita que eu sempre curto. Eu gosto sempre de pensar no futuro. Então eu disse assim no avião, são para ir que é 9 horas do tempo do avião ou 10 para ir. Eu sentei no avião e disse, mas espera, Portugal, eu posso passar férias aqui, posso ir para Marrocos também, posso ir para a França ou Guiné. Ok, mas estou a ir para o Brasil. E eu tenho noção do que Brasil, além de ser Brasil, eles têm uma cultura muito semelhante com os africanos. Então eu disse, ok, que tal eu faço um projeto que vai em encontro disso tudo? Então surgiu uma ideia de fazer um EP lá
Ainda não vou revelar o nome do EP porque o nome é muito forte. Então fiz essa fusão da minha cena com o do Brasil e encaixou perfeitamente. Quando eu cheguei cá, mostrei o produto que nós temos com os meus produtores. Uma palavra muito forte que disseram: vocês foram lá e vieram com diamante. É porque o projeto está muito bom. O Brasil tem essa musicalidade. E os artistas que eu encontrei lá são artistas, amanhã posso viver com eles na mesma casa e estamos bem. Porque eles são muito humildes. Vais ver um artista que está a bater para aí 200 milhões e o cara está tipo humilde. Enquanto nós temos noção de que hoje em dia, principalmente cá em Portugal, temos artistas que têm só 1 milhão de seguidores e não são. E lá no Brasil isso não é. Lá passaram limites e limites, estás a ver? E sempre manteram a humildade. Isso faz com que tu, sendo artista, vais crescer e vais sempre em encontro de sorte na tua caminhada. Enquanto estás a trabalhar, sempre vai te surgir boas cenas. E isso foi a minha viagem do Brasil. Acabei de lançar Macumba e está a vir um EP como as pessoas que vivam, ou seja, as pessoas que andam comigo sempre sabem da minha palavra, um EP muito chato que está a vir. E preciso que quando esse EP sair, para as pessoas prestaram atenção no gênero, na musicalidade, mensagens por trás do EP. Isso vai em encontro desde o EP Black Mind. E além disso, eu estou para ir com 3 projetos mais avançados ainda. Eu estou a falar de um EP que vai sair agora que se calhar não vai ter a ver com o álbum que vai sair depois ou com o EP que vai sair depois. Eu estou mais à frente ainda. Quer dizer, eu cada ano que está a passar, eu construo o meu futuro. Agora, cabe o que Deus dá, está bom para mim. Mas eu já fiz, já estou no meu, estou mais a passos avançados. Então, esperam por grandes projetos que estão a surgir agora, que vão vir principalmente em 2025. Depois de Ramadão vai vir um EP muito chato. Muito bom, muito bom.